boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Quero lembrá-los, né, de clicar aí no like para vocês curtirem, né? E também que vocês possam entrar lá através do link do nosso grupo de WhatsApp. Nós estamos terminando, né, o Antigo Testamento, o estudo teológico do Antigo Testamento. Faltam poucos livros e eu acredito que eu vou ceder um tempinho ali para que vocês possam responder alguns forms que a gente vai colocar. E assim, então, nós vamos encerrar o nosso estudo do Antigo Testamento, certo? Vamos orar? Senhor, estamos aqui na tua presença, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia para conosco, nos possibilitou mais um dia de vida, um dia de vitórias. Pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, esteja nos dando condições, Pai, de aprender a tua palavra, condições de estudar, ó Deus, os teus ensinamentos, os princípios, Pai, ensina-nos a cada dia. Pai, obrigada por esse momento e que o Espírito Santo esteja abrindo nosso coração para que possamos aprender e guardar no nosso coração, no nosso entendimento, as tuas palavras. Sê conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, pessoal, nós estamos, vamos dizer assim, a 2 ou 3 passos do encerramento do nosso estudo, né? Hoje nós vamos falar sobre o livro de Ageu e o livro de Zacarias, e nós estamos quase lá, né? Como vocês estão sentindo, né, o nosso estudo, o nosso tempo? Algumas pessoas estavam comentando comigo que tem sido bênção, então eu acredito que esse tempo que nós pudemos passar juntos foi um tempo bom, um tempo de aprendizagem, né? Vamos estudar o livro de Ageu? Então, o título do livro significa festivo ou minha festa. É provável que o profeta tenha nascido num dia de festa e o seu nome está ligado ao maior objetivo da profecia, que era completar o templo para reiniciar as festividades religiosas. Uma coisa que nós precisamos lembrar aqui é que Ageu, ele é um profeta pós-exílico. O que é isso, né? É aquele profeta que está voltando, né? É um tempo em que o povo está voltando para Jerusalém, para a reconstrução do templo, reconstrução dos muros. Então, vamos dizer assim que é um novo recomeço, certo? A ênfase no nome do Ageu, né? Festa ou festivo, veja, tem a ver com a alegria do povo em completar o templo. E nós vamos ver que até faltou em certos momentos essa alegria, essa festividade, né? Então, o templo, o sonho dos judeus era reconstituir, né, o seu culto ou as suas festividades religiosas que aconteciam anualmente, né? E com isso, então, é interessante, né? A gente vê que o nome do profeta tem um sinônimo, né? Tem ali um paralelo com tudo isso, tá? Então, vamos ver aqui sobre a autoria do livro de Ageu. Apesar de Ageu ser bem mencionado em Esdras, lá no capítulo 5, 1 e 6, 14, pouco se sabe ao seu respeito, exceto o fato dele ser o profeta. Talvez um título de distinção, né, de reconhecimento. Ou seja, provavelmente ele era, na época, a pessoa líder ali, aquele que foi chamado por Deus e o pessoal, o povo reconhecia nele essa pessoa, tá? Embora algumas pessoas acreditem que Ageu tenha visto o primeiro templo antes da destruição, lá no capítulo 2, 3, a tradição judaica vai sustentar que ele nasceu na Babilônia e que ele estudou sobre a orientação de Ezequiel. Lembram quando nós estudamos Ezequiel? Nós falamos que ele fazia as reuniões em casa, né? Que os anciãos, que pessoas de renome, né, vinham ali estudar e que provavelmente em sinagogas começaram a partir
dessa orientação de Ezequiel. Então, olha só. E, evidentemente, ele veio para Jerusalém após o retorno do primeiro grupo de exilados, lá em 537. Nós sabemos que Jerusalém foi destruída em 586 e agora eles estavam retornando para a construção do templo, reconstrução, certo? O seu nome não consta na lista dos que retornaram em Esdras 2:2. Zacarias, um profeta mais jovem, e o próximo que nós vamos estudar, foi contemporâneo de Ageu. Os dois tornaram-se os incentivadores dos trabalhos e da restauração. E eles apressavam o povo, né, do exílio para reiniciar a construção do templo. Então, os dois foram importantes nesse contexto, certo? O cenário histórico que nós estamos falando agora, né? A data em que ele foi escrito foi em 1º de setembro a 24 de dezembro de 520, certo? Então, olha, lá em 537, o povo retorna, né? Aquela leva ali de Esdras 2:2, e já é 520, já são 17 anos mais tarde, e o templo ainda não está restaurado, certo? Então, esses profetas são levantados para incentivar o povo. A profecia de Ageu é um dos livros com a data mais exata, e a gente viu aqui, né? Tem inclusive dia. Ezequiel e Zacarias também apresentaram datas para muitos textos. E ele foi datado do segundo ano do rei Dario Estaspes, 521 a 486, que era nessa época o rei da Pérsia. Tá? Ageu, o primeiro livro profético, a apresentar uma data com base nos reis gentios, com exceção de Daniel, que nós vimos que o foco de Daniel foi o mundo, foi os acontecimentos dos povos gentios, né? Isso lembra aos leitores o fato de que o tempo dos gentios estava na sua segunda fase. Então, o tempo dos gentios foi um termo muito usado, trabalhado por Daniel, né? O tempo dos gentios significava Babilônia, Síria, né? Os gregos, os persas, certo? Então, agora a gente vê que ele está mencionando aqui. Eu fiz uma tabela aqui para a gente dar uma olhada nessas datas aqui, tá? Então, vamos lá. Lá em 538 a.C., decreto de Ciro para o retorno dos judeus a fim de reconstruírem o templo. Esdras vai relatar essa história. 537, o retorno dos primeiros cativos sob o governo de Sesbazar, Esdras 2:1. E 537 ainda, o altar é erguido e ofertas reiniciadas em Jerusalém. Lá Esdras 3:6 vai falar sobre isso. 536, começada a construção das fundações do templo, Esdras 3:10. 534, a reconstrução interrompida devido à ameaça dos samaritanos, Esdras 4, do 4 ao 5. 530, a interrupção oficial da reconstrução por ordem de Artaxerxes, em Esdras 4:6 e capítulo 21. 521, a ascensão de Dario Estaspes ao trono persa, lá em Esdras 4, versículo 5. 520, a retomada da reconstrução do templo após a insistência de Ageu e Zacarias, Esdras 5, 1 a 2 e Ageu 1, do 14 ao 15. 520, o decreto de Dario I para recomeçar a reconstrução do templo com a garantia de subsídio para assegurar o seu término. Esdras 4, 24, 6, 8 e a sequência. E 516, o templo é terminado. 19 vai fazer, 6:19 vai fazer esse relato, até bem interessante. Se você for ler esse texto aí, você vai ver que Esdras, ele lê a lei diante do povo, é bem bacana, e eles ficam meio dia em pé, um dia ensolarado lá, e eles estão ali ouvindo a leitura da lei, certo? Qual que era o cenário político nessa época do livro de Ageu?
após 70 anos do cativeiro da Babilônia, os judeus tinham retornado sob a nova política persa, e a gente discutiu bastante isso nos profetas maiores, né, que encorajava a volta dos cativos, e foi proporcionada uma situação de vida em um distrito próximo ao Eufrates, tá? Esse tratamento provavelmente foi bom desse modo, foi benevolente, porque Ciro tinha sua convivência ali com Daniel. Então, nós falamos isso em Ezequiel, né? Que o povo foi poupado, que eles ficaram no lugar. Não sei se vocês se recordam, mas se você tiver dúvida, vai ver ali Ezequiel, Daniel, nós vamos ver esse cuidado, né? Qual era o papel de Daniel na Babilônia e como ele colaborou para que os exilados judeus ficassem numa colônia onde eles podiam ter a vida deles ali, podiam ter a devocional deles ali. Ezequiel faz esse trabalho de restauração, né, de uma vida religiosa, certo? Então é bem interessante a gente observar isso. A oposição à reconstrução dos samaritanos, que tentaram integrar-se com os judeus e misturar, né, as religiões. Essa oposição teve como resultado perseguições e também eles conseguiram, né, que a construção ficasse suspensa por 14 anos. Quando nós lemos o livro de Neemias, nós vamos ver essa oposição dos samaritanos. Então, ali no livro de Neemias, nós falamos sobre isso e também a gente pode perceber. Então, se nós olharmos para o contexto histórico, a gente chega lá em Jesus, e Jesus conta a história do bom samaritano. A gente vê ali que a Samaria não é bem quista pelos judeus, né? A mulher samaritana. Lembram dessas histórias todas? Então quando a gente olha lá nos livros pode entender que os samaritanos, por que essa rixa entre samaritanos e entre os judeus, tá? Começa na divisão dos reinos, tá? E por causa da política e também por causa, né, da religiosidade ali, do culto, né? O rei de Israel, das 10 tribos do norte, ele não aceita que o povo venha adorar em Jerusalém, porque Jerusalém é a capital de Judá. Ali a gente já vê que existe um cisma, né, nessa relação. Depois a gente vai ver que houve momentos em que houve guerras entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Também nesse contexto profético aí a gente mencionou algumas vezes sobre isso, inclusive com a ajuda dos edomitas, né? E aí culmina com essa questão aí quando eles voltam e os samaritanos criam caso. Em especial nós vamos lembrar de Sanbalat e Tobias, né, lá falando com Neemias, né, e a gente sabe que Neemias ele foi firme ali e que ele bancou, né, a parte dele ali. Ele então não aceitou que os samaritanos se juntassem ao povo, e também não era para acontecer isso mesmo. E aí então fica essa rixa entre os samaritanos é, e os judeus. Fica claro daí para nós porque que acontece tudo aquilo nos evangelhos, né? Então, em 537 começou uma grande era para os Jerusalém. Mas a pausa na reconstrução esfriou o entusiasmo. Então eles chegaram, eles estavam animados para a reconstrução do templo, animados daí em seguida para a construção dos muros. Aí os samaritanos se envolvem, se metem, e eles mandam cartas e eles conseguem então que seja suspenso a construção do templo, tá? Então, todavia, essas atividades não se mostraram rendosas, o que pode ter sido um castigo por não terem tido um alto apreço à fundação do novo templo, tá? Esdras vai falar sobre isso lá 3, 12 e 13, e Ageu 2, versículo 3, tá? Após 14 anos de negligência na construção do templo, o Senhor mandou seca e uma má colheita ao povo a fim de alertá-los. E
estão com a casa de vocês forrada de alimentos, de bem, vocês estão cuidando da casa de vocês, mas a minha casa está destruída, né? Está à mercê dos chacais, dos animais selvagens e das pragas, né? Então veja a condição que estava o templo. E Ageu e Zacarias, então, eles começam a fazer a sua parte, né? A profecia deles tem a ver, então, com mostrar-lhes a causa do problema econômico e sugerir que cuidassem da responsabilidade mais importante, a reconstrução do templo. Foi esse, então, um dos objetivos, né, que a gente vê no livro de Ageu. Fazer com que os líderes e o povo continuassem a reconstruir o templo destruído, mostrando-lhes que o fracasso dos outros setores da vida eram resultados dessa negligência na obra do Senhor. Vamos fazer uma pausinha aqui e pensar, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus, trazendo para nós hoje como está a nossa casa, como está a nossa devocional com Deus, como nós estamos agindo em relação ao templo do Senhor, estamos cuidando, né? Ou o nosso templo está destruído e a gente está pensando em trabalhar muito, ganhar muito, ser rico, esquecer-se de Deus, né? Foi aqui é uma forma, vamos dizer assim, lúdica de se olhar para esse lado aqui e ver o que aconteceu. Vejam, eles reconstruíram os muros, reconstruíram as cidades, cada um com a sua casinha, todo mundo vivendo a sua vidinha e segue aquilo que nós vimos lá no contexto passado, né, de negligência, de esfriamento. Como você está? Né? Vamos olhar para isso com cuidado, né? Nós precisamos ser o templo de Deus, andar em conformidade com a obra do Senhor. E obra aqui não é apenas vir à igreja, né? Porque a vida cristã, ela tem muitas nuances, né? A minha vida em casa, eu estou vivendo uma vida de integridade, eu estou vivendo uma vida de intimidade com Deus, né? Porque os judeus, o que que aconteceu? Eles esqueceram a vida religiosa deles. E lembrando que naquele momento, né, o templo significava a presença de Deus, não é isso? Então, serve para a gente avaliar esse objetivo aí. Quais são as contribuições desse livro de Ageu? Então, ele é o profeta da construção do templo. O Ageu é relacionado com Sofonias 3,18. Para que as festas fossem celebradas, o templo precisava ser reconstruído. Ou de novo trazendo para nós, né? Porque não dá, né, amados? A gente quer estudar a palavra de Deus, mas nós precisamos trazer algum ensinamento para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos vivenciar os dons, as experiências com Deus, mas nós não queremos corrigir ou limpar o nosso templo ou reconstruir, né? Tapar as brechas, certo? Isso tudo pode parecer difícil de se entender, mas tem tudo a ver conosco. Olha, o templo para que as festas sejam celebradas, né? Para que eu possa vivenciar uma experiência com Deus profunda, né? Uma intimidade profunda, eu preciso limpar o meu templo, reconstruir, acertar ali tudo para que eu possa estar cada dia mais perto do Senhor. Olha lá, Ageu promete prosperidade econômica. Veja, ele linkou a vida financeira do povo com a situação do templo. Prosperidade econômica versus obediência espiritual. Joel 2,18 vai falar sobre isso. Ageu 1, do 6 ao 10. E o famoso, né, e não menos importante, todo mundo sabe, né, Malaquias 3,10. O laconismo e o poder de Ageu. Então, o livro de Ageu é um livro bem curtinho, resumido, mas é assertivo. Quando a gente lê o livro, nós entendemos o que Deus está falando, né? O que o profeta está querendo trazer como mensagem, né? Que o povo se dedique a reconstruir o templo, a dar um tempo para Deus, para que as festas, para que a vivência seja a vivência com Deus, a intimidade com Deus, sua devocional com Ele, seja volte, né, ativa como era antes.
qual que é a cristologia em Ageu? O capítulo 2, de 7 a 9, vai falar sobre o sacerdote e rei. E aí, esse livro, ele tem algumas frases, vamos dizer assim, são quase chavões que a gente ouve por aí nas mensagens, ou então em músicas, né? Por exemplo, encherei de glória esta casa, ou a glória desta última casa será maior do que a primeira. Capítulo 2, versículo 9. Então, esse texto, a glória desta última casa, tem tudo a ver com a pessoa do Senhor Jesus entre eles. Ele seria esse o trono do Messias, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Ó, Ezequiel 43 vai falar sobre isso. Então, a escolha de Zorobabel como um anel para selar é outra questão, né? Lembre-se sempre, né? Olha que bacana esse anel para selar, né? O Espírito Santo, quando a gente chega no Novo Testamento, tem aquele texto que diz, né? Que foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Então, assim, quando a gente olha para a cristologia em Ageu, nós vamos ver que Jesus foi sacerdote e rei, nós vamos ver que ele habitou no meio do povo e vamos ver que olha que interessante, não tem um momento quando Jesus diz assim sobre o templo, ele diz, destruam esse templo e em 3 dias será reconstruído, eu o reconstruirei. Nós olhamos para esse texto de Ageu e vemos ali, ó, que Deus que a glória da segunda casa será maior que a primeira, ou seja, o próprio Deus presente no meio do povo. E o templo não era a presença de Deus. Então, veja que interessante, né? A gente sempre vê Jesus, quando ele fala essa frase, que para os fariseus foi uma aberração, eles ficaram horrorizados. Quem ele pensa que é? Jesus estava falando dele, né? Ele estava dizendo assim: destrua essa casa e no terceiro dia, em 3 dias eu reconstruirei. E foi exatamente isso que aconteceu, porque Jesus morre e no terceiro dia ressuscita. E é muito bacana quando nós olhamos a palavra de Deus e podemos tirar dela algum ensinamento, né? Faz muito sentido quando a gente vê Jesus falando sobre isso. Vamos ver o esboço do livro de Ageu? A bênção do Senhor relacionada com a recompensa do templo. Então, a gente não faz troca ou barganha com Deus, mas a gente precisa entender que tudo vem de Deus, seja a saúde, seja a prosperidade. Veja, o fato de nós estarmos aqui hoje estudando juntos tem a ver com a possibilidade que Deus nos deu de acordar esta manhã e podemos ter um dia de trabalho, de lutas, de vitórias, né, de desafios, mas é um dia em que nós vivemos e que nós temos mais uma possibilidade, né, de chegar ao fim do dia e agradecer a Ele porque Ele nos possibilitou isso. Então, Ageu ele vai falar sobre a prosperidade de Israel relacionada com o templo, no capítulo 1, né? Depois ele fala sobre a paz de Israel relacionada com o templo, o 2, do 1 ao 9. A pureza de Israel relacionada com o templo e o poder de Israel relacionado com o futuro de Zorobabel, tá? Então, Zorobabel foi governador, né? E ele tinha direitos, né? Ele era da linhagem correta, né? Nós sabemos que com as confusões e com o exílio, com tudo isso, se perdeu aquela linhagem. E depois a gente vai ver que isso é restituído às pessoas que são as pessoas que tinham direito legal sobre isso, tá? Muito bem. Encerramos o livro de Ageu, um livro maravilhoso, curtinho, você pode ler ali num piscar de olhos, porque são poucos capítulos, né? Mas com muito significado, bem como nós mencionamos, né, nas contribuições. Resumido, mas assertivo, certo? Vamos para o livro de Zacarias. Se o livro de Ageu tem a ver com festa, vamos ver o que significa o livro de Zacarias. O Senhor lembra. Olha que bonito. Os nomes do seu pai, do pai de Zacarias.
e do avô ilustre, que foram sacerdotes, tem também interessantes significados. Olha, nós falamos muito no profeta Ido quando nós chegamos lá em Crônicas, né? Ido significa tempo designado. E Berequias, o Senhor abençoa. Então, no tempo designado, o Senhor abençoa. Olha que show! Hã? E aí mais, né? Deus não se esquece, né? Olha lá, o Senhor lembra. Olha que lindo todos esses significados. Você sabe que os judeus, tudo que eles escrevem, os nomes dos recém-nascidos, todos têm muitos significados. E é muito lindo quando a gente começa a observar, é fantástico como a mensagem é poderosa, né, através dos nomes. Até os nomes sugerem a mensagem do livro. Vamos ver? O Senhor não esquecerá suas promessas da aliança para abençoar Israel no tempo designado. Olha que lindo! Muito lindo, não é? Toma posse aí você também, olha lá. Lembre-se que Deus não se esquece daquilo que ele te prometeu, que ele nos prometeu. E que ele vai nos abençoar no tempo designado, no tempo certo, o tempo de Deus. Amém? É empolgante, né? Não sei se vocês percebem ou sentem as mesmas coisas, mas quando eu começo a olhar para isso, eu vejo como Deus é lindo, né? Falando nisso, hoje eu estava trabalhando e aí eu vi um pássaro muito lindo lá nos fundos do CEMEI, pousou no pinheiro. Eu não sei se era um falcão, era um pássaro muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Era um pássaro enorme. Entendeu? E eu fiquei olhando aquele pássaro ali, pensando como Deus é majestoso, como ele é sublime, né? Como ele muito criativo, é pouco para o que Deus é, né? Eu olhando aquele pássaro, pensando como Deus é maravilhoso, como ele pôde criar uma coisa tão linda. E a gente olhando a palavra e avaliando assim os profetas, a sua mensagem, a aliança de Deus, né, com os patriarcas, a gente vendo todo esse percurso que nós estamos fazendo, porque vamos e venhamos, nós estamos andando um ano juntos, certo? Toda semana discorrendo a respeito de um livro, e nós vemos que como se desenhou toda essa história do povo de Israel, a menina dos olhos de Deus, né? A nação que foi escolhida para que Jesus, o Salvador, nascesse, né? Vamos continuar que eu já estou viajando aqui, né? Olha lá, o autor do livro de Zacarias foi Zacarias, claro, um sacerdote que voltou de Israel com seu pai e seu avô no primeiro retorno da Babilônia com Zorobabel. Lá em Neemias 12, no versículo 4 e 16, a gente pode ver isso. É possível que o pai tenha falecido antes do retorno e que ele tivesse sido criado pelo avô. Ido foi um dos principais sacerdotes do retorno. Então, nós temos muito no contexto histórico a respeito desse Ido aí. É possível que seja o Zacarias a quem Jesus se referiu em Mateus 23:35, como o profeta que foi morto no templo. Aquela referência, entretanto, pode ser, segundo Crônicas 24:21, e aqui tem um nome, Baraquias, seria um erro de cópia do escriba, em Mateus 23:25, e sendo Crônicas o último livro do cânon hebraico. Então, aqui pode ter acontecido essa discrepância aí, né? Zacarias é o único profeta menor que foi identificado como sacerdote. Dois profetas maiores foram também sacerdotes, Jeremias e Ezequiel, certo? Então, dos menores é o Zacarias, né? A unidade de Zacarias não foi contestada até o advento da alta crítica moderna, lá em 1653, tá? Desde então, os últimos 6 capítulos têm sido atribuídos a um ou diversos outros escritores, embora todos reconheçam os capítulos 1-8 como escritos por Zacarias, tá? Do mesmo modo que em Isaías, Zacarias foi dividido em proto e deutero Zacarias. Isso nós estamos falando, né, dos escritos dos escritos antes do cânon ser fechado, tá? Alguns atribuem o 9 do 9 ao 14 aos tempos pré-exílicos.
ou seja, na época de Jeremias ou antes, e alguns atribuem aos tempos gregos de Alexandre ou dos Macabeus, e são esses os fundamentos das suas posições. Então, existe aqui uma certa divisão no livro, né, por parte dos primeiros, né, teóricos lá. Motivo para negar a unidade de Zacarias, então, olha lá, Mateus 27, do 9 a 10, parece atribuir Zacarias 11, 12 e 13 a Jeremias. A referência à Assíria, lá em Zacarias 10, do versículo 10 e 11, parece sugerir uma época anterior a 612, a data da. Lembram que nós também falamos sobre isso, a data da queda de Nínive. E a referência à Grécia, no 9, versículo 13, sugere uma data depois de Alexandre. O conteúdo apocalíptico de 9 a 14 requer uma data depois do terceiro século, e a diferença de estilo literário indica autores diferentes, certo? Esses são os motivos porque alguns críticos eles discutem essa segunda parte aí. Agora vamos ver a unidade. Tá? A tradição judaica e cristã reconhecem universalmente, e isso é importante para nós, né? Porque se a tradição judaica reconhece, isso quer dizer que lá nos escritos primitivos, nos primeiros escritos que se tem registro, são eles que estão confirmando isso, certo? E a tradição cristã também faz o mesmo. Então, o texto de Mateus 27, de 9 a 10, combina duas profecias, a de Jeremias, 32, 6 a 9, e a de Zacarias, do 11, 12 e 13, declarando somente o profeta mais velho, Jeremias, que se referia à compra de um campo. Zacarias apenas fazia parte dos 12. Tá? O 12, aqui a gente lembra, né, que nos escritos, nos primeiros escritos, nos primeiros rolos, eram os 12, o título dos profetas menores, tá? Quem estudou aí comigo um pouquinho antes, ali no começo, lembra disso. A referência à Síria foi uma referência simbólica dos inimigos de Israel. E a referência à Grécia, lá no 9:13, foi profética. Então, quer dizer, uma para trás, uma para frente, certo? Mas foi declarada depois de a Grécia ter se tornado uma grande potência. Quer dizer, ainda não tinha conquistado a Palestina, mas já era bem importante, certo? O conteúdo apocalíptico de 9:14 não foi subordinado à literatura apocalíptica posterior, mas foi, com Daniel e Ezequiel, a vanguarda divina do tal escrito, tá? Muitos profetas, na realidade, tiveram conteúdo apocalíptico. E isso nós também conversamos, certo? Vocês viram quantas clarezas que a gente está vendo agora, a gente chegando aqui no final, parece assim, olha, esse conteúdo eu já vi em algum lugar, né? Então, nós já falamos sobre a literatura apocalíptica e que Daniel tem muito, Ezequiel tem um pouco, né? E aqui também nós vemos em Zacarias esse conteúdo apocalíptico. As diferenças de estilo não são tão grandes quanto as semelhanças. Aliás, é de se esperar que tal aconteça num período de 40 anos de escrita. Isso é verdade, gente. Se vocês olharem, por exemplo, eu, Rosana, né, vou compartilhar uma coisa minha. Eu fiz um seminário teológico em 2000, de 2009 a 2013, certo? Eu tinha muitos conceitos que eu defendia e que eu pensava e que eu entendia e que achava. E até aquele período eu defendia isso. Aí, quando eu fui estudar um pouco mais a fundo, eu comecei a rever conceitos. E eu mudei algumas características daquilo que eu estava trabalhando como estudo ou, né, fazendo minhas colocações, porque muito do que eu sabia porque alguém falou para mim, mas depois eu fui olhar isso na fonte, entenderam? E isso pode ter acontecido nesse caso também, olha, a gente muda, a gente muda. Se você olhar, quando você é novo, nós vimos em Salomão isso, né? O primeiro escrito de Salomão, qual foi? Né? Cantares de Salomão, um jovem exuberante, né? Que vamos dizer assim, que observava as mulheres, então ele escreve cantares,
certo? Romântico, né? A flor da idade. Aí depois nós vemos um homem um pouco mais velho ali discutindo sobre conselhos, com um pouco de maturidade, com bastante maturidade, né? E ele escreve o quê? Provérbios. Aí depois, quando ele fica mais velho, mais ancião, o que que ele escreve? Eclesiastes, né? Então, viram como mudou? Certo? Cabe para nós esse exemplo? Cabe, né? Então, num período de 40 anos de escrito, porque ele foi de 520 até 480, certo? Então, tem muitos motivos para se manter essa, essa unidade do livro, né? Vamos ver aqui, olha só. O cenário histórico do livro de Zacarias. Então, ele tem data em 520 a 480, que foi esse cenário que a gente viu agora. Três sessões de Zacarias têm data exata, mas os últimos 6 capítulos não têm data. Então, vamos ver aqui, ó. Do 1 ao 6, 1º de novembro de 520, 2 meses depois da primeira mensagem de Ageu, Ageu 1:1, e nós vimos isso em Ageu, né? Que Zacarias escreve 2 meses depois dele, tá? Aí lá no 7, do 7 até o 6:15, 24 de fevereiro de 519, 2 meses depois da última mensagem de Ageu, Ageu 2:18, tá lá a referência, e o capítulo 7, 8, 4 de dezembro de 518, de 9 a 14, mais ou menos em 480, sem data, mas deve ter escrito nos últimos anos de Zacarias, depois de a Grécia ter se tornado potência mundial ao repelir Dario I em 490 e Assuero em 480, lá em Zacarias 9:13. Entendido? Então aí a gente vê, né, um contexto. Ele começou escrevendo sobre a construção do templo, lembra que nós falamos sobre isso? Depois já chega lá no final com outro contexto, certo? Entendido? Tá difícil, né? Vamos lá para o cenário político. Esse cenário aqui é o mesmo cenário que nós vimos anteriormente. Olha lá, 70 anos de cativeiro na Babilônia, os judeus retornaram sob a nova política persa que encorajava a volta dos cativos, e lhes foi proporcionada uma nova situação de vida, e exatamente o que nós vimos em Ageu, porque o cenário é exatamente o mesmo. Nós vimos que são 2 meses de diferença do início, né? Então, a oposição pelos samaritanos, nós vimos aqui que eles queriam juntar, porque os samaritanos, depois que eles foram exilados pela Síria, e nós vimos todo esse contexto, né? Nós entendemos que os samaritanos eles se tornaram um povo miscigenado, certo? E os judeus continuaram puros, entendeu? Obedecendo a questão da pureza ali, de não se misturar com outros povos. Então, aí, por isso, né, essa mais um item, né, para nossa lista de inimizades entre os samaritanos. E aí os judeus não aceitam a ajuda dos samaritanos porque eles iam pôr a mão no templo sagrado, né? Então tudo isso ali, cidade santa, Jerusalém, né, não rolou, não deu certo e ficou a inimizade entre eles. Essa oposição teve como resultado as perseguições e a causa, né? Porque a gente sabe que Sanballat e Tobias escreveram, né, para o rei lá e pediram para que fosse para o governador que fosse cancelado, né, a reconstrução ali. Vimos também lá todo esse contexto aqui, ó, de Esdras, né? Em 537, eles voltando, animados para a construção, mas o que aconteceu? Acabaram cancelando, porque como houve, e aí é importante a gente lembrar disso, quando nós nos propomos a fazer uma coisa para o Senhor, nós entendemos que Ele está nos dando essa possibilidade, nós temos que levar em conta, certo? Que nós vamos passar por perrengues. E esse povo passou por perrengue. Por quê? Porque os samaritanos se meteram, criaram problema, embargaram a obra, não é isso? Mas daí eles desistiram. Nós vemos já em seguida que os 14 anos ali acabou por embargar a obra e eles pararam de lutar. E isso trouxe uma frieza. Nós não podemos fazer isso.
né? Nós temos que planejar, confiar que o Senhor nos dará a vitória e não desistir dos nossos objetivos, apesar dos conflitos, apesar das tribulações e das situações difíceis. Agora vamos ver alguns acontecimentos contemporâneos. Zacarias vem depois de Ageu, pois ele é o contemporâneo ali, mais moço, tendo apresentado sua mensagem 2 meses depois de Ageu. Então, os dois eram ali, né, amiguinhos. Os dois foram usados para que o povo entrasse numa ação a fim de completar a construção do templo, que estivera suspensa durante 14 anos. Então, os dois batalharam para isso. Ambos salientaram a relação existente entre a obediência aos judeus e a reconstrução do templo e a bênção divina, tá? Lá em Ageu 1:9, Zacarias 1:16, 17. O cenário histórico dos primeiros 8 capítulos envolve problemas da reconstrução do templo, com oposição, aí ó, e desencorajamento do povo, quer dizer, os samaritanos se meteram, houve esse problema e eles largaram de vez, já que está embargada a obra do templo, vamos cuidar da nossa casa. Isso foi realizado em virtude do que profetizaram os profetas. Olha lá, o Ageu e o Zacarias. O templo foi terminado em 3 de março de 516 a.C., no 6º ano de Dario, lá em Esdras, capítulo 6, versículo 14 e 15, a gente vê isso. Houve uma comemoração com muitas ofertas, é isso que eu contei para vocês. A dedicação foi realizada pelas 12 tribos de Israel. Sua primeira Páscoa em mais de 70 anos ocorreu no mês seguinte, no dia 14 de Nissan. O cenário dos últimos 6 capítulos parece ser diferente, né? Já não há as datas, como os outros, né? Não mencionaram Zorobabel ou Josué, um era governador, o outro era sacerdote, e também não havia a visão com anjos ali. 2 extensos temas são apresentados, o 9, 11, 12 e 14. O templo não é mais preocupação, provavelmente já está concluído, então o problema agora é outro. Supondo que essa parte tenha sido escrita lá em 480, nos últimos anos de Zacarias, o cenário internacional tinha mudado e agora a preocupação dos persas estava voltada para o extremo ocidente, certo? E aí a gente então tá vendo, olha lá, tentando estender o governo até a Europa. Dario saiu-se bem no início, mas ele foi derrotado pelas cidades da Grécia na Batalha de Maratona em 490. E o seu filho, Assuero, esse mesmo, o marido de Esther, numa poderosa investida em 480, sofreu uma derrota maior ainda em Salamina, o que mudou o curso do avanço persa no ocidente. Quer dizer, os persas estavam declinando, estavam entrando, assim como a Síria subiu e desceu, os babilônicos subiram e desceram, agora era a vez dos persas, né? Dessa maneira, os gregos revelaram a sua capacidade como potência a ser enfrentada. Então, aqui nós estamos vendo o Império Grego aparecendo, né? Foi nesse cenário que Zacarias escreveu os capítulos 9 e 14. Então, começando com a descrição da invasão grega, que se apossaria da Palestina, com exceção de Jerusalém, que seria poupada e protegida pelo Senhor, lá no 9, do 1 ao 8. E os exilados que ainda se achavam na Babilônia foram incentivados a voltar, por causa da promessa do Senhor de defendê-los, certo? Então, aí é o que antecipa a luta vitoriosa dos Macabeus. Macabeus, vocês sabem, Macabeus nós vemos no período interbíblico já, tá? Na última aula que nós tivemos, eu quero fazer um resumo sobre o período interbíblico, para que essa parte já não está na Bíblia, mas Zacarias está mostrando que ela está próxima. E além disso, Zacarias previu as 2 vindas do Messias em sua obra de livramento dos pecados e do inimigo. Que bacana, né? A gente está vendo ali todo o acontecimento e a gente vendo Deus mostrando o caminho, mostrando a frente, o que viria, né? O livro apresenta 2 objetivos: insistir na conclusão da restauração do templo e instruir a nação quanto ao futuro dos tempos messiânicos, no avanço esmagador dos impérios sobre a Palestina, nos tempos dos gentios, e os poucos sobreviventes de Israel seriam atingidos pelas lutas internacionais e os desafios religiosos. A gente viu tudo isso, certo?
Mas o seu rei Messias veria. Agora, olha isso, gente, que coisa mais maravilhosa. Primeiro em humildade e rejeição, e mais tarde com grande poder, a fim de trazer salvação espiritual e expressão internacional em cumprimento das suas promessas da aliança. Então, vamos para as contribuições singulares do livro de Zacarias, tá? A primeira delas é que ele é o livro de Apocalipse do Antigo Testamento. Então, ele tem muitos mistérios ali, certo? E a característica, né, da literatura apocalíptica, ela tem essa questão, né? Então, o livro acaba ficando difícil a exposição, tá? A segunda já a terceira, né? Zacarias em relação a Daniel. Então, Daniel trata do tempo dos gentios, Zacarias exclusivamente do povo, ou seja, enquanto o foco de Daniel está em todas as nações e nos impérios que estão se levantando, Zacarias ele está um olhar clínico ali sobre a nação, certo? O quarto é o grande dia da batalha do Senhor. Vocês devem ter reparado que vários livros dos profetas menores tratam desse grande dia do Senhor, né? Da batalha. Então, eu fiz uma referência aqui só para a gente ver esse dia. Isso aqui tem referência ao final dos tempos, tá? Só para a gente olhar essa fala, que é bem sinistra até, né? Quando a gente olha. Estarão eles em pé e lhe apodrecerão os olhos nas órbitas e a língua na boca, no dia da batalha. Então, 14 e 12 vai falar sobre isso. Isso tem a ver com a volta de Jesus, né? A segunda vinda de Jesus, que as nações que se levantaram contra o povo de Deus, elas serão consumidas, certo? Aqui nós temos, então, outra contribuição é o verdadeiro valor do jejum, no capítulo 7 e 8. Então, esses dois capítulos de Zacarias dão dois esclarecimentos referentes ao jejum de Israel. Isso nós já vimos no livro de Isaías, quando Deus fala que tem um nojo, né? Que ele sente nojo do jejum, tá? Que os judeus faziam. Aí aqui nós vamos ver esses dois capítulos. Olha, embora os judeus não tivessem no seu calendário o dia de jejum ordenados por Deus, a nação tinha imposto a si própria dias de jejum em memória das diversas calamidades envolvidas na destruição de Jerusalém. E no capítulo 7, 5, no capítulo 8, 19, né, vai falar sobre isso. Então, eram os seguintes. Olha, eu fiz aqui um levantamento para nós, tá? No 10º mês, 10 de janeiro, havia um memorial, que era o dia que principiou o cerco de Jerusalém em 588. Jeremias 52, 4 vai falar sobre isso. No quarto mês, 9 de julho, os babilônios romperam o muro de Jerusalém em 586, Jeremias 52, 6. Quinto mês, 10 de agosto, Jerusalém foi destruída e queimada em 586, Jeremias 52, 12. Sétimo mês, 1º de outubro, Gedalias, o novo governador, foi assassinado em 586, Jeremias 41, 1. Então, são várias situações que eles fizeram, levantaram jejuns, então, para memorial, para se lembrar daquilo que havia acontecido. Mais contribuições. Então, a questão debatida em Zacarias 7 e 8 era se aquele jejum devia ou não continuar, porque o povo já tinha retornado para reconstruir o templo. A resposta do Senhor trouxe dois esclarecimentos com referência ao jejum. Nós vamos ver lá em Isaías 58, 4, 8. Essa prática foi designada para a glória de Deus e não para o mérito do homem. Com facilidade, a renúncia tornava-se comiseração própria e um inútil ritual de egolatria, lá no capítulo 7, dos 5 ao 6. O jejum não tem valor, a menos que seja acompanhado de atos de justiça, bondade e compaixão para com o próximo, no 7, do 9 ao 10.
A ausência de tais atos em Israel trouxe o julgamento divino de destruição e desolação, lá no 7, do 11 ao 14. Então, veja, eles faziam e cumpriam os rituais, mas não faziam ali acompanhados dos atos de justiça, bondade e compaixão. Nós vimos Jesus também fazendo severas críticas aos fariseus por conta disso, né? A Cristologia lá em Zacarias, tá? Esse livro é o mais messiânico dos profetas menores e ele está no mesmo nível do livro de Salmos e Isaías, que são os dois que têm mais, né, referências, né, quanto ao conteúdo messiânico. O Messias está ou no centro ou na periferia de cada visão, mas está presente. Olharão para mim a quem traspassaram, lá no 12:10. O Talmud identifica essa expressão como uma referência ao Messias, filho de José, que cairá na batalha. Eles o veem como alguém dado por Deus à comunidade judaica restaurada, mas rejeitado por ela e posto à morte. E foi o que aconteceu com Jesus, né? Para eles, esse mártir é desconhecido e não certamente o Jesus que a gente está falando, certo? O conteúdo messiânico de Zacarias pode ser observado nas seguintes referências confirmadas por outros livros. Então, nós vamos ver aqui, ó, a parte messiânica, tá? O 1, 8 e 11, homem montado num cavalo vermelho, bem como o anjo do Senhor, é o Cristo pré-personificado defendendo. Êxodo 23, Isaías 63, do 1 ao 6. Daí o 2, do 8 ao 11, o Messias mandado pelo Senhor para habitar em Sião. Lá em Isaías 61, de 1 a 3 e Malaquias 3, de 1 a 3. No 3:8, meu servo, o renovo, é um Messias vindo em humildade, um tronco, e poder, caroço. Isaías 4:2, 11:1, Jeremias 23:5. No capítulo 6, do 12 ao 13, homem cujo nome é renovo como rei sacerdote. Salmo 2:6 e o 110:4. 9, de 9 a 10, o teu rei, vindo em humildade. Mateus 21:5, João 12:15. Capítulo 10, versículo 3, o Senhor visita o seu rebanho como pastor. Ezequiel 34, do 11 ao 19. Lá no capítulo 11, do 4 ao 14, apacentai as ovelhas destinadas para a matança, ele quebra as varas da graça e da união. Lá Ezequiel 34, 13. Capítulo 12, 10. Olharão para mim a quem traspassaram. Isaías 53, 5 e João 19, 37. 13, do 6 ao 7, fui ferido na casa dos meus amigos. João 20, 25 e Apocalipse 1, 7. O 14, 3 e 4 estarão em seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que será fendido. Olha, esse é um evento que a gente reconhece como o dia em que Jesus pisar no Monte Hermon, né? Atos 1, 11, 12, Apocalipse 16, 18 a 20. 14:5 virá o Senhor e todos os santos com ele. Daniel 7:10, Mateus 16, 27, Judas 14, Apocalipse 19, 11, 14. E 14:9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Salmos 2:6, 78, do 8 ao 11, Apocalipse 19, 16. Viram quanta referência à cristologia aí. O esboço de Zacarias, então. A necessidade de completar o templo e preparar-se para a vinda do Messias. Então, capítulo 1 ao 8, preparação de Israel para o reino do Messias. Visão de consolação do 1 ao 4, homem entre as morteiras, encorajamento, 4 chifres, 4 ferreiros, livramento 1, Jerusalém é medida, restauração 2, sumo sacerdote Josué, a purificação do templo, né? O candelabro e as 2 oliveiras, o investimento de poder. Vamos ver. No visão de condenação, do 5, do 6 ao 8, tá? Rolo volante, né? O livrinho que a gente fala. Pecados julgados, mulher e o Efa, pecado removido, os 4 carros de julgamento, os inimigos julgados, a visão da coroação de Josué, no capítulo 6, do 9 ao 15, a coroação real do Messias, simbolizada. Lembram que eu falei para vocês que se nós pegarmos a raiz de Josué, essa raiz é a mesma que Yeshua ou Yoshua, né? Então, é importante a gente lembrar disso, né?
Nós estamos falando aqui de um Josué que não é o Josué lá que substituiu Moisés, tá? Esse daqui é o sacerdote Josué, tá? Coroação real do Messias simbolizada, credenciais sacerdotais do Messias comemorada. Então, ali é que vem aquela colocação, sacerdote e rei, tá? Valor do prosseguimento dos jejuns, o objetivo do jejum esclarecido e a promessa das festividades asseguradas, certo? No o 2 lá, continuação. Salvação de Israel pela vinda do Messias, do 9 ao 14. A primeira vinda do Messias e a rejeição de Israel, a gente conhece isso, né, nos evangelhos, o livramento divino de Israel no tempo dos gregos, a reunião divina de Israel nos tempos do fim, a rebelião provocadora de Israel no tempo do Messias, a vinda final do Messias e a recepção de Israel, do 12 ao 14, livramento físico de Israel no Armagedon. Esse é o texto lá, que o exército inimigo estarão em pé e cairão as órbitas, né? Apodrecerão. Imagine, né? Como mais ou menos o The Walking Dead, né? Uma coisa sinistra, assim. Livramento espiritual de Israel na volta do Messias, no capítulo 13, e a restauração nacional de Israel na volta do Messias, 14. Para você que gosta do The Walking Dead, eu nunca vi, mas eu sei que existe por aí, dá um nojo, né? Então vai lá e lê o capítulo lá e vai, né? Capítulo 12 de Zacarias vai dar para você um vislumbre disso aí, para você entender. Gente, eu fico por aqui. Desculpe a brincadeira aí, né? Mas assim, o que nós estamos vendo? Como o Senhor aponta o futuro. Amém? Então, veja, Deus sempre está cuidando do seu povo, Deus sempre está manifestando sua graça, Ele sempre levanta alguém para nos dar uma palavra de consolação, de ânimo. Nós vimos em Ageu dia festivo ou festas, né? Nós vimos aqui em Zacarias, né, que o Senhor cumpre aquilo, ele se lembra das promessas e as cumpre. Então se agarra nisso. Né? Você que está aí triste, você que está olhando, vendo, nossa, o mundo está virado, no mundo jaz no maligno, as coisas do diabo estão prosperando. Olhe para Jesus, olhe para Ele, porque nós vimos agora que nesse livro, né, que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor se lembra das suas promessas e que Ele vai cumpri-las no tempo certo, naquele tempo que é o tempo que a gente chama de Kairos, né, que é o tempo de Deus, certo? Eu quero deixar aqui o meu abraço, logo retorno para terminar com o livro de Malaquias, né? E quero deixar para você o meu abraço aí, mais uma semana de lutas, de vitórias claro, de estudar, né? E guardar no nosso coração as promessas da palavra de Deus. Um beijo para vocês. Amém?